O encontro do Superman com o Homem-Aranha foi um dos momentos mais importantes da história dos quadrinhos, porque pela primeira vez, dois heróis das duas maiores editoras se encontraram de forma oficial. E claro que para um encontro gigantesco desse ganhar vida e se tornar real, mas muita discussão aconteceu nos bastidores. Porque imagina o seguinte cenário, você tem duas editoras de quadrinhos que se consideram as maiores naquele ramo. Uma editora basicamente começou tudo 40 anos atrás e em teoria é dona dos maiores heróis do mundo. E do outro lado a gente tinha uma editora que era novata, que não existia nem há 15 anos. Mas mesmo sendo uma novata no mercado, em um período muito curto, essa editora já tinha se consolidado como a maior do país e tinha os personagens mais populares da época e vendia muito mais quadrinhos do que a concorrência. E por isso, nesse encontro entre os heróis, tudo precisava ser milimetricamente calculado para que nenhum herói parecesse superior ao outro. E as regras impostas para essa história acontecer eram completamente malucas, porque eles definiram que a quantidade de falas do Homem-Aranha e do Superman precisavam ser parecidas e nenhum herói poderia parecer muito mais do que o outro. E antes deles serem aliados, eles obviamente precisariam se enfrentar, eles precisariam lutar. E mesmo com um abismo de diferença entre o nível de poder dos dois, a luta não poderia ter um vencedor. Tudo precisava acabar em um empate. E o mais importante, nenhum herói poderia parecer moralmente superior ao outro. Nenhum poderia ser considerado como o certo da história, enquanto o outro seria considerado como o errado da história. Nenhum poderia parecer mais inteligente, mais bondoso, mais heróico que o outro. Tudo precisava ser muito nivelado. E para ter certeza de que essa igualdade iria acontecer, eles precisaram definir com muito cuidado qual seria a equipe criativa do quadrinho. E foi assim que eles chegaram ao acordo de que o roteirista seria um funcionário da DC e o artista seria um funcionário da Marvel. Mas tinha uma coisa que era muito importante, que não tinha como ser igual. Qual herói teria o nome vindo primeiro no quadrinho? E a Marvel queria que fosse o Homem-Aranha, afinal ele era de longe o herói mais popular da época, o que vendia muito mais gibi do que os outros, mesmo existindo há pouco mais de 13 anos na época. E a DC queria que fosse o Superman, afinal ele era o pioneiro, o maior de todos e já existia há quase 40 anos. E foi com essas cartas na mesa que eles chegaram a um acordo e ficou definido que o herói mais velho e com mais importância histórica teria o seu nome vindo primeiro. E assim nasceu Superman contra Homem-Aranha, a batalha do século.